Boa noite a todos e aqui se encontram os que estão nos acompanhando remotamente. Faremos uma breve leitura do livro Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, Jesus. Segundo João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Boa noite a todos que estão aqui no nosso ambiente da Casa Espírita Fonte de Esperança, os que estão nos seguindo pela internet. Hoje nós teremos a palestra do orador espírita Carlos Alberto. Tema: aflições excedentes
a distinção entre sofrimento necessário e imaginário. Faremos uma prece inicial. De imediato passaremos a palavra ao nosso querido amigo, para que possa aprofundar na reflexão da noite de hoje. Amado Senhor, que as suas luzes se façam presentes, iluminando a nossa consciência e mostrando-nos o caminho da redenção, da renovação, da evolução dos nossos espíritos na presente romagem terrena. Como dizia Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos espíritos vivendo uma experiência humana. E que por isso mesmo devemos ter a consciência de que este momento é fugaz, dentre centenas e milhares de outros que o nosso espírito já teve ao longo da sua trajetória reencarnacional. E desta maneira, Senhor, buscando compreender melhor o nosso papel neste momento atual de grande transição planetária, rogamos aos bons espíritos que nos deem inspiração e roteiro, e da mesma forma envolvam o orador da noite de hoje, para que saímos daqui mais fortalecidos na fé que alimenta o nosso coração. Graças a Deus. E a partir de agora, convidamos o nosso querido amigo Carlos Alberto, que sempre tem nos prestigiado com a sua palavra amiga. Os meus agradecimentos à direção da casa, uma boa noite fraterna a todos os que se encontram neste momento nas dependências do Fonte de Esperança, que estão na sala virtual como nós nos encontramos neste momento. A lição inicial, ela é muito sugestiva, de buscarmos a paz que Jesus nos concede, não as aparentes, não aquelas que não têm alicerces no nosso mundo interno, mas que nos alimentemos de uma forma constante da presença do Senhor em nós. Se nós temos a crença em Deus, de que tudo sabe, de que tudo pode, e que não cai um fio de cabelo ou uma pequena palha seca que não seja do conhecimento e da permissão dele, quanto mais isso se aplica a um ser que já alcançou estágios intermediários ao longo de um percurso muito longo da evolução, que somos nós, que mergulhamos nos planos da razão. Mais uma razão para que a nossa confiança em Deus seja sempre crescente. Nada nos acontece que não seja, primeiro, criado pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. E se algo vem de uma forma externa e nos alcança, que procuremos dar um tempo para entendermos a ocorrência e não internarmos de imediato nos círculos das emoções desequilibradas, causando prejuízos à nossa economia espiritual. É o motivo da lição de hoje de Emmanuel. Aflições excedentes. A distinção entre o sofrimento que decorre do nosso aprendizado necessário em provas e expiações, porque temos provas como condição para adquirirmos os meios de progredir,
E se, após absorvermos esse meio de progredir, falhamos pelas nossas próprias escolhas, pela nossa própria vontade alimentada por ilusões, mais à frente teremos que refazer aquela parte do conjunto das experiências que nós malbaratamos. Então, existem as provas, que são aquelas que chegam de momento a momento, que fazem parte natural do nosso processo evolutivo, e temos as recapitulações, que muitas vezes são penosas, mas única forma que a providência encontrou para que nós nos desvencilhássemos dos lixos, das sombras que temem permanecer no nosso mundo íntimo. Mas existe uma outra sobrecarga que muita gente no momento, mas muita gente mesmo, coloca sobre os ombros de uma forma extremamente prejudicial, e as fontes são as mais diversas, os motivos também. É o que Emmanuel vai nos apresentar no decorrer de algumas considerações que ele vai fazendo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é exatamente a distinção entre você bem sofrer pelo trabalho árduo, pelo aprendizado necessário nas provas e nas expiações, daquele mal sofrer que vem das aflições que se sobrecarregam desnecessariamente sobre a criatura. Emmanuel começa já numa definição. São perturbações auto-infligidas, nós é que nos impomos. A imagem aí está mostrando um irmão carregando uma pequena pedra nas suas costas, completamente dispensável. São perturbações auto-infligidas que não resultam de necessidades reais da existência, mas da má administração das forças e da recusa à realidade. E ele vai esclarecer um pouco sobre isso. Como consequência disto, nós temos um itinerário complicado na vida. E esse itinerário que sai de um ponto de equilíbrio corre por nossa conta, indicando a responsabilidade direta da mente na própria desarmonia. Nós temos um caminho que está pavimentado, que está harmonizado e equilibrado, e eu teimo em andar na margem, onde estão as pontas de pedra, onde estão galhos e árvores, me recusando a andar na estrada, simplesmente porque estou me recusando a andar na estrada. Muitos pensam que no exercício do livre-arbítrio eles podem marcar a direção que bem entenderem, sem sofrerem consequências, sem estarem impulsos na própria lei de ação e reação, da causa e do efeito, né? São aborrecimentos criados a partir de frustrações menores ou insatisfação comparativa, mas não de carências reais. É esse o estado da arte em que grande parte dos nossos irmãos que ombreiam conosco a experiência da reencarnação passam. Sofrimentos dispensáveis, aflições desnecessárias, porque simplesmente existe uma certa carga de rebeldia ou de alimentação excessiva de processos egóicos, em que a criatura quer ser sempre o centro, e quando ele se sente deslocado um pouquinho desse centro, haja sofrimento, haja aflições completamente desnecessárias. A revolta é uma delas, né? Esta revolta, ela vem muitas vezes por compromissos alheios que nós achamos que, se fôssemos nós,
nós estaríamos numa boa. Isso a gente vê numa organização de trabalho. Alguém foi promovido a um cargo de gerência, eu achava que eu é que deveria ser o promovido, mas, examinando por muitos quadrantes, eu não teria condição de exercer aquilo sem desgastes excessivos e riscos que eu não estou vendo de agora. Eu estou vendo apenas o cargo em ascensão, estou vendo apenas o destaque que o outro alcançou, e não estou medindo o conjunto das responsabilidades e risco que ele assumiu ao se colocar naquela posição. E esse destaque alheio significa o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Quer dizer, eu naquela situação, talvez não tivesse o desempenho que imagino que teria. E, por consequência, sofreria as perdas, eu sofreria os riscos que eu não estou prevendo da posição em que me encontro. Então, esta aflição excedente surge da insatisfação comparativa, ignorando a própria bênção e o fardo implícito na ascensão do outro. Nem sempre aquela ascensão que beneficiou temporariamente e numa situação formal outras criaturas seriam benéficas para nós como nós imaginamos. E muitas vezes na nossa programação, a espiritualidade superior não permite que isto aconteça conosco como uma forma de proteção. E nós, por não termos a capacidade de fazermos a análise lógica, entendendo que existe uma supervisão muito acima, que não vai deixar que nos aconteça percalços que podem ser evitados. Mas, se eu estou despreparado, eu vou jogar esta carga como sendo um fracasso, uma injustiça que aconteceu comigo, vou amargar a minha vida e começar a penar por algo que absolutamente teria uma justificativa real. Isso acontece até pelos momentos de lazer, como um período de férias que foi adiado fora da minha programação, né? Esse adiamento seria, muitas vezes, um mecanismo de defesa que nos desviaria de experiências impróprias nesses momentos do ócio, ou naquele deslocamento que eu teria que fazer para aquele destino, naqueles dias e naquela época, e que fatalmente iriam complicar a minha economia espiritual. Essa aflição é criada pela fixação no prazer imediato, que eu não admito que ele seja adiado, em detrimento da gratidão pelos bens essenciais, a saúde e a ocupação útil que eu poderia ter por mais alguns dias de trabalho, fazendo entregas que eu seria extremamente reconhecido, e em que, naquele momento, aquele adiamento se deu por uma necessidade de uma resposta coletiva da minha equipe. Mas eu não aceito. Isto não pode acontecer comigo. Eu tenho que ter satisfeitos todos os meus gostos, todas as minhas preferências, dentro daquilo que eu chamo de um usufruto regular. E é verdade, mas a própria legislação assevera que você tem direito de tirar férias desde que esteja em acordo com as necessidades do seu ambiente de trabalho, e não pelo imperativo do atendimento apenas das minhas prioridades pessoais. Esse é outro motivo de muitas aflições em milhões de pessoas. O empresário, quando perde um negócio, parece que ele perdeu um pedaço da sua vida. Não sabe ele, muitas vezes, que ao assumir a realização daquele negócio, ele poderia estar realmente com um ganho financeiro, mas se envolvendo em níveis de perigo
com pessoas com as quais ele não tem o menor conhecimento e que não fez parte da avaliação dele no momento da transação, no momento de fechar o negócio. Dentro dessas vantagens, talvez viesse a conhecer a criminalidade e a loucura, caminho de desgraça espiritual. A perda material é um sofrimento, muitas vezes, profilático, que é preventivo, que anula a necessidade de uma expiação futura mais grave. Então, até mesmo naqueles acontecimentos que nós julgamos numa primeira leitura como sendo muito desfavorável para nós, pode ser que os nossos mentores tenham colocado um pequeno desvio de um obstáculo muito perigoso que estaria à nossa frente, por escolhas ainda imaturas de nossa parte, ou não devidamente examinadas, e aquilo ali nos livra de percalços futuros de natureza realmente grave e de repercussão espiritual. Então, mesmo nesses momentos em que parece que o vento sopra o contrário, que nós, naquele momento, coloquemos em Deus que Ele, que tudo sabe, que tudo coloca de melhor para nós, também coloque, mesmo naquela travessia que não foi satisfatória, algo de uma compensação futura e que eu venha a sentir e a descobrir logo mais à frente. A questão da perda, muitas vezes, de um objeto material, como uma joia muito preciosa, você simplesmente perdeu. Aquela joia no seu braço, no seu dedo, poderia ser a infelicidade de um assalto em que você poderia sofrer danos físicos terríveis numa subtração violenta daquela mesma joia no momento de um assalto. E o fato de você tê-la perdido, esquecido numa gaveta em casa, em que você procurou e não encontrou, pode ter lhe livrado mais na frente de um infortúnio. Então, essa fixação no objeto perdido revela um apego patológico, que simboliza segurança e status para você, mas de uma visão realmente superficial, de uma forma ilusória, como se o elemento externo fosse a sustentação dos seus conteúdos internos da personalidade. E por isso, vai gerar angústia e separação o fato de você ter perdido aquela sua joia preciosa que você já lutou muito por reencontrar e não a encontrou. Nesse período, quem sabe, como acontece muitas vezes como se fosse um acaso, quando você menos espera, lá está aquela joia num recanto, numa posição que você não absolutamente lembrava. Mas durante os dias que você passou sem ela, você pode ter sido evitado de um constrangimento maior, de um assalto ou de uma violência. Essa forma de aflição excedente, ela é aquela que nós devemos ter muito cuidado, porque é a insatisfação interna por qualquer contrariedade, qualquer pequeno desgosto, qualquer capricho que não foi atendido. É a revolta, como ele diz aqui na lição, contra o costureiro, o desejo de demolir casa sólida por novos caprichos, a inquietação por não ter o carro do último tipo, do último momento, a cólera porque simplesmente aquele quitute que lhe agrada tanto não estava na mesa, ainda que a mesa esteja farta. Então, são situações que mostram supérfluos, que mostram o que não é necessário, implicando em adoecimentos do seu mundo interno, lhe tirando a paz interna, colocando manifestações orgânicas desencontradas em que você começa a se intoxicar verdadeiramente. A psicologia espírita diz que
a manifestação de um ego imaturo que transforma o desejo em necessidade absoluta, buscando preencher o vazio existencial através do consumo e da satisfação imediata. Simplesmente coisas realmente dispensáveis e ilusórias. A conclusão é que a falta de aceitação da realidade gera frustração patológica e impede a serenidade essencial para o crescimento espiritual. Quantas coisas nós nos livraríamos se nos dessemos um tempo de raciocinar um pouco melhor? Examinando o motivo daquela contrariedade interna, daquele desgosto, daquele capricho não atendido. Quantas coisas não deixariam de pesar na nossa economia emocional se nos dessemos um pouco mais de chance de melhor examinar? Essa desarmonia mental em que vive sempre aquele que está insatisfeito, aquele que não se vê sempre em destaque, aquele que não percebe que ele é o centro das atenções, que ele é o que melhor deveria ser aquinhoado, aquele que sente contrariedade por pequenas coisas e fica com uma fúria interna desproporcional, são portadores de aflições excedentes que abreviam a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra. Esses neurastênicos, esses insatisfeitos contumazes, eles estão num processo de suicídio indireto. Eles estão prejudicando toda a sua organização fisiológica e diminuindo o seu tempo de reencarnação. E aí sim, estarão adquirindo problemas que podem levar a taquicardia, pode levar a um aneurisma, pode levar a uma pressão súbita que vai acontecer naquele momento, com efeitos imprevisíveis, e esse indivíduo que vive nesta esfera o tempo inteiro, ele está diminuindo dias de vida que poderia ter se buscasse um pouco daquela paz interna na leitura inicial que nós acabamos de ouvir. A revolta contínua, a mágoa e a insatisfação crônica consomem as energias vitais, desorganizando o corpo físico gradualmente através de venenos emocionais que se estabelecem na nossa organização biológica. A mente fixada em sofrimentos inventados estabelece vibrações deletérias que desorganizam o perispírito e os centros de força, acelerando a desintegração biológica. Então vejam que, muito embora você esteja, nesse momento, ligado à organização biológica, é o perispírito que, pela força mental em desequilíbrio, termina repercutindo também na organização fisiológica. E, nessas condições, esse espírito não terá paz, ele não achará nada de bom, ele não terá nada o que receber que possa lhe dar um pouco de conforto interno, porque ele vive brigando com o mundo. Ele vive em desarmonia em todas as circunstâncias que a sua pobreza intelectual e emocional lhe faculta. Quem assim vive, não tem nenhum lugar para Jesus. Jesus, que é o amor que emana para toda a humanidade, nada deste amor inacessível, nada deste amor redentor e criativo chega nas carapaças, chega na estrutura mental que o indivíduo criou com capas, com esquemas isolantes, e ele não confia nada do seu futuro ao amor maior, na presença de seres iluminados que estão preocupados conosco em cada momento da nossa reencarnação, porque todos nós estamos sob uma certa tutela que o amor maior dispensa
a cada um de nós, a par de respeitar o nosso arbítrio e as nossas escolhas, né? Mas nos auxiliando sempre. Então, a espiritualidade maior atua para desviar os tutelados de caminhos que levariam a resgates mais severos, protegendo-os, às vezes, de si mesmos. As perdas materiais são mecanismos de defesa que evitam o crime, a loucura ou a violência, anulando a necessidade de expiação futura mais grave. Então, esta aflição excedente é a ingratidão, é a revolta contra a providência divina que nos protege através de perdas que nos parecem injustas, ou então adiamento, não necessariamente perdas, mas adiamento, simples adiamento da realização de uma vontade é motivo para tornar aquela criatura em uma condição aflitiva, desproporcional. Então, quem estagia recorrentemente nesse nível interno de consideração de valores, está alimentando excessivamente o seu ego, está impedindo que a providência divina lhe auxilie como poderia, fazendo com que nós fiquemos de costas para os apelos dos nossos mentores. Existem caminhos para a criatura se afastar dessa zona turbulenta, desses estados infelizes, dessa aflição descabida, fora das suas necessidades de provas e de expiações. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Confiar. Confiar que existe uma providência. Confiar que existe um planejamento que foi feito por mentes muito, mas muito superiores, que conhecem os nossos acervos do passado, que conhecem as nossas necessidades prementes, que consideram a largueza do futuro que nos aguarda logo à frente, se nós simplesmente aceitarmos em percorrer com o trabalho útil, com o auxílio constante a quem se apresente ao nosso alcance, nas nossas relações pessoais ou coletivas, quem sempre dá um tempo para entender melhor a mensagem do Senhor que lhe está sendo destinado naquelas ocorrências, de tal modo que essa verdadeira bem-aventurança não está na ausência de sofrimento. Não, o sofrimento muitas vezes nos visita como uma necessidade nossa nas condições essenciais de mudanças internas. Mas na atitude que temos ao enfrentarmos esses momentos difíceis, como muitas vezes em doenças. Você vê o doente completamente revoltado e inconformado, e você vê o doente sereno, confiante de que aquele momento difícil também cessará, e que ele não está distante das vistas do Senhor, nem do que a misericórdia vem sempre em nosso auxílio. O sofrimento é inevitável para o atrasado como nós somos, mas a atitude diante dele é sempre uma escolha. A diligência representa o esforço ativo na superação, enquanto a serenidade é a aceitação resignada do que nós não podemos mudar naquele instante, naquele momento. Mas mesmo que eu não possa receber aquela cura que eu sei que virá naquele momento, se eu deposito a confiança no amor maior do Senhor, eu teria abreviado o tempo que eu teria de um certo expurgo, porque aquela doença muitas vezes é um remédio necessário para educar o meu conteúdo interno ainda deseducado. Transformar o sofrimento em crescimento evolutivo, anulando o sofrimento neurótico e encontrando propósito nos reveses da vida,
faz com que nós comecemos a recuperar a confiança perdida, porque nós passamos tanto tempo olhando para o nosso umbigo, nós passamos tanto tempo alimentando apenas o nosso ego, que esquecemos que estamos numa experiência coletiva, que estamos num meio que cria laços como o da família, em que somos convidados a partilhar, a compartilhar, a dividir, a esperar um pouco e a ajudar sempre. Transformar o crescimento evolutivo, o sofrimento em crescimento evolutivo, anulando o sofrimento, é sempre um desafio nosso de cada momento. Toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. No momento que nós nos afastamos dos caminhos que o programa da reencarnação foi traçado como mais eficiente para nós, nós vamos estar em percalços, em ônus dispensáveis, prejudicando, sim, a nossa verdadeira economia espiritual. Mas aqueles que carregam seus fardos com diligências e serenidade encontram o verdadeiro caminho da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem os seus processos de aprendizados pela expiação, pelas provas, confiando que ele não está só, que ele está sendo auxiliado e que a misericórdia já colocou os fardos mais leves que eram possíveis dentro daquele processo necessário naquele meu momento de desenvolvimento. E a maior bem-aventurança é não perder nunca de vista que estamos sendo conduzidos pelo Mestre de amor, que é Jesus. Caminhemos sempre com Ele pelo seu Evangelho, mantendo na nossa mente, no nosso coração, em todos os momentos que nos lembrarmos, em todos os momentos que nos ligarmos aos planos mais elevados, porque Ele está sempre conosco. E que sintamos a alegria desta bem-aventurança que nos acompanha pelos rumos evolutivos. E que assim seja. Agradecemos ao nosso querido irmão amigo Carlos Alberto pela reflexão da noite de hoje e solicitamos do mesmo que faça prece de encerramento em nome de todos nós. Nós nos lembramos que Jesus nos ensinou para rogarmos o afastamento dos nossos caminhos, dos perigos e dos inimigos, mas que agíssemos sempre para com os demais, como desejamos que também sejamos tratados. Quando nós nos vemos em momentos de experiências mais difíceis, que não percamos a nossa calma, que entreguemos uma confiança serena, que Jesus, o Mestre que ilumina os caminhos que nós estamos percorrendo de autolibertação, estará sempre conosco, com corações amigos que Ele coloca ao nosso alcance, entre reencarnados, entre os desencarnados que têm a incumbência da direção dos nossos roteiros, de tal sorte que nós comecemos a tirar do nosso mundo íntimo a impaciência, a intolerância, a revolta, o preconceito que nos mantém afeitos e aferrados a valores que já não mais nos servem. E assim, ficando com a mente mais livre, nós voltaremos para o roteiro do nosso planejamento reencarnacional com mais eficiência, com mais eficácia, cumprindo com as responsabilidades que nos são devidas,
e caminhando firmes na direção que nos aproxima do Pai Celestial. Que nesta noite abençoada, que neste encontro, os mentores da CEF possam irradiar energias benfazejas a todos os aqui reunidos, aos que se encontram nesse momento nos leitos hospitalares, aqueles que estão lutando em busca da recuperação da saúde, os que estão com perturbações de natureza emocional e mental, certos de que o médico de nossas almas sempre está ao nosso alcance. E damos graças. Mais uma vez, agradecemos ao Mano Querido por este momento. Pedimos permissão a todos que nos seguem remotamente para encerrarmos a primeira parte das atividades do nosso trabalho. Boa noite a todos.